Olha, eu acho que a inspiração, ela vem de diversas maneiras e depende muito do livro também, né? O Amadas, por exemplo, eu me inspirei numa história de uma amiga minha que passou por um relacionamento abusivo e me contou que foi num grupo chamado MADA, né? Que é Mulheres que Amam Demais Anônimas. Daí eu pensei, nossa, olha, eu preciso falar sobre esse grupo, né? Quando eu cheguei lá, eu conheci, né, as mulheres que eu entrevistei pro livro, que foram histórias incríveis, assim. Então a inspiração, né, foi dessa minha amiga, mas já aconteceu até de eu sonhar com a história. Já aconteceu de eu acordar, nossa, sonhei com tal coisa e acabar virando um conto. Terezinha, inclusive, tem uma parte que foi um pesadelo que eu tive. Então a inspiração vem de muitos lugares, assim. Eu sou escritora há alguns anos, né? Desde pequenininha, sempre gostei muito de escrever. E eu tenho atualmente 6 livros publicados, né? O Amadas, que foi meu TCC de jornalismo na USP. E depois foi publicado pela editora Primavera, né? O Terezinha, que é uma série de contos de terror que eu tenho independentes. E 4 livros com a editora Luva, né, que são mais voltados para o suspense e para o terror. Daí cada um deles, né, o último que eu trabalhei com eles, por exemplo, chegou agora esse ano. Eu fui organizadora do livro Insólita Museu Antiquário, que conta a história de um museu que vende objetos assombrados. Então eu tenho 6 livros de gêneros diferentes, né, isso que é um pouco diferente dos escritores que geralmente seguem um gênero só. Eu gosto de diferenciar. Atualmente, por exemplo, estou escrevendo um romance de época. Então, a pessoa é bem eclética. Os personagens, eles surgem pela história. Então, primeiro, eu geralmente crio a história. Mas é muito interessante porque, às vezes, você, tá com uma história na cabeça. Quando você vai colocando o personagem, de repente, nossa, eu vou colocar um passado aqui, um trauma na infância desse personagem, ou uma reviravolta na vida dele, e, de repente, ele se transforma em outra coisa. Isso é muito legal, mas, às vezes, tem que tomar um pouco de cuidado, né, pra a história não ficar, assim, sem controle, né. Gramado me inspira bastante na escrita. Primeiro que eu gosto, né, da linha do suspense. Então quando o dia tá assim chuvoso, aquela neblina. Outro dia tava uma neblina em cima do lago Joaquina Ritabira, assim, e já tava morrendo de vontade de escrever um suspense quando chegasse em casa. Às vezes eu pego o celular e começo na hora, assim. Teve muitos livros que eu escrevi um pouco no celular para não perder a ideia, mas eu acho que a atmosfera influencia bastante, sim. O processo para fazer um livro, né, o processo criativo no geral, ele depende muito de algumas coisas. E também eu acho que o escritor, ele precisa obedecer mais o que ele sente do que receitas ou fórmulas, sabe? Até porque algumas coisas que vão dar certo com um tipo de escritor não darão certo com outros, né? Mas o meu processo de escrita é assim: eu tenho a ideia, eu desenvolvo a ideia, a história, não necessariamente de forma cronológica. Então, às vezes eu acordo num dia, nossa, tô com vontade de escrever o capítulo 20, mas eu tô escrevendo 6 ainda. Mas tudo bem, eu escrevo 20, não deixo a criatividade escapar. Depois eu dou um jeito de chegar até do 6 ao 19 para deixar aquele capítulo de forma coerente, né? No Amadas, que são histórias reais, eu não tinha que inventar nada, porque as histórias já existiam, né? Daí era um trabalho muito mais jornalístico, da entrevista e depois de contar de forma romanceada, né, mas sem alterar a história. Eu levei 1 ano para escrever o Amadas. Agora, por exemplo, levei um dia para escrever 20 páginas do Terezinha, né, que acordei inspirada pelo sonho que eu tive. Então, o tempo depende muito de cada livro, né? Mas é um processo meio de quebra-cabeça mesmo, vai juntando tudo. Depois a parte da edição, né, revisão, manda um revisor, eu mesma reviso várias vezes, até a parte da publicação, que daí é com a editora. Eu sempre tive muito incentivo familiar para leitura, né? Então, eu lembro que antes de eu aprender a ler, eu já andava com o livro fingindo que estava lendo, né? Antes de aprender. Então, os meus pais tiveram bastante
influência nesse sentido. E o meu pai me deu um gravadorzinho quando eu era pequena, então eu ficava para cima e para baixo criando, inventando história, gravando, depois reescutando. A minha mãe falava, misericórdia, tem que escutar essas histórias 2 vezes, quando você está fazendo, depois quando você está escutando, coitada. Mas isso me ajudou bastante a me incentivar, né, a escrever, a colocar as histórias que eu crio para fora da minha cabeça, no caso. Teve, né, um momento ali na minha trajetória, que foi o lançamento do Amadas, em que eu senti de fato, caramba, estou seguindo esse caminho, né, sou uma escritora publicada, porque foi num lugar lindo, que tem, né, tudo a ver com a capa, e encheu, então teve fila para autografar, daí eu acho que o sonho de todo escritor é isso, né, uma filinha para o livro ser autografado. Daí foi aí que eu pensei, caramba, estou no caminho, né? É o que eu amo fazer. Então, os escritores no Brasil trabalham com muitas coisas, né? Eu leciono também, mas o momento em que você senta para escrever história é o que vai te incentivar a imaginar no lançamento e as pessoas querendo seu autógrafo para depois ler a história que você escreveu. A essência da minha obra, das minhas obras, é ter um momento ali em que o leitor ele consegue escapar um pouquinho, né, do mundo real, e se ver ali, ter empatia pelo personagem. Então, mesmo livros muito diferentes entre si, né, como o Amadas e o Terezinha, né, um de terror, o outro de histórias pessoais, ou um livro de romance, não importa a história, eu acho que precisa ter esse momento em que a pessoa mergulha, sabe? Em que ela esquece um pouco da vida para só sentir aquela história, se identificar com o personagem. Acho que isso é um dos poderes da literatura, né? Espero estar conseguindo. Eu quero ainda lançar, eu estou escrevendo, né, atualmente um livro, eu ainda quero alcançar mais leitores, né? Que é um passo de formiguinha, a parte do marketing da literatura, né? Chegar a mais leitores é sempre um desafio, né? Então eu ainda pretendo ser mais lida, ser mais conhecida no mundo editorial e no mercado literário. Eu falo para as pessoas, tem muita gente que fala, Fernanda, sempre quis escrever um livro, eu tenho ideia para um livro, mas nunca saiu do papel, né? Ou melhor, tem que sair no papel, mas nunca continuei, ou comecei a engavetar a história, e a dica que eu dou é, só escreve, senta e escreve, não interessa a idade, a maior parte dos grandes escritores tiveram sucesso em idades muito avançadas, assim. É importante que, mesmo que você não tenha o intuito de ser um escritor conhecido, a história que está na sua cabeça, só você pode colocar ela no mundo. Ninguém mais vai conseguir criar uma história como você está imaginando. Ela é única. Então, se você não for você a colocá-la no mundo, ela vai morrer com você. Então, só escreva e você vai ficar muito feliz vendo ela chegar em outras pessoas também. Sem falar que isso pode ajudar alguém. Toda história, às vezes, traz um conforto para alguém, traz uma mensagem de esperança para alguma pessoa que precisa ler aquilo. Então, é muito gratificante. Apenas escreva e leia também, porque um bom escritor é um bom leitor antes de qualquer coisa.